Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. O nosso programa é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa e a Subsecretaria Especial de Cidadania de Mato Grosso do Sul. Nessa edição, nós vamos falar sobre os desafios e os incentivos para as mulheres do campo. Para quem não sabe, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu a data de 15 de outubro como Dia Mundial da Mulher Rural. E para falar sobre esses temas, a gente recebe aqui no estúdio a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Giovana Correia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. E também a subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, a Ana José Alves. Obrigada pela sua participação. E muito obrigada pelo convite também. Muito bem, segundo dados recentes do Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal, no ano passado, o Brasil contava com aproximadamente 14 milhões de mulheres no meio rural. Público esse que busca atenção em diversas áreas, como capacitação, mão de obra, saúde e segurança. Vamos assistir a uma reportagem que tem tudo a ver com o nosso bate-papo. Este local, próximo ao distrito de Ayanduí, na BR-163, abriga uma das comunidades quilombolas mais antigas da capital. Entre terrenos e casas, as famílias plantam verduras como couve, alface, temperos. Produtos que têm como principais destinos os supermercados e a merenda escolar da rede pública. A comunidade quilombola Chácara Buriti, em Campo Grande, existe há 89 anos. Foi fundada em 1930. Antigamente, o foco principal da economia era a olaria, a cerâmica, por meio da produção de tijolos. Hoje, essa atividade mudou e as famílias se sustentam com base na agricultura familiar, principalmente com a produção de hortaliças. Elaine conta que para desempenhar a atividade no campo foi preciso um certo esforço. Segundo ela, tudo começou há cerca de 10 anos. Com a ajuda de cursos, há cerca de 50 famílias que aqui vivem se adaptaram à nova atividade. Para a olaria, aí nesse intervalo a gente começou a trabalhar na horta. Começou, tem uns 10 anos mais ou menos, de 2008 para cá começou, né, o projeto da horta. Daí a gente começou a desenvolver, né, os trabalhos da horta, plantando folhas, algumas das vezes legumes, assim, mas a maioria das vezes foi folha. No começo, assim, a gente tivemos, né, a equipe técnica que veio aqui da prefeitura, né, que é com a SEDESC, que deu algumas orientações para a gente, coisas que a gente não sabia como, né, manusear direito. Eles explicaram, ajudaram a gente bastante. Assim como Elaine, Antônia também tira seu sustento do trabalho na horta. A atenção, que é praticamente em tempo integral, mantém o local limpo e as condições ideais para o cultivo. Eu estou aqui já faz uns 10 anos, quando eu casei, eu vim para cá. Aí desde então a gente começou a mexer com horta, a plantar. Aí foi aprendendo a ter gosto pela coisa e continuou, foi dando continuidade. E é um dinheirinho extra que vem por fora. E as mulheres têm um papel importante no resultado do trabalho. Elas fazem de tudo um pouco no que diz respeito à produção, principalmente porque os ganhos também ajudam nas despesas da família. Nós fazemos de um tudo, né? Plantamos, molhamos, adubamos as verduras, colhemos, fazemos as entregas. É um agregado a mais no financeiro, né? Para a gente ajudar o nosso marido em casa, a gente poder comprar uma coisinha diferente. As mulheres são boas fazendo isso? Elas são boas no que fazem? Com certeza, elas são muito boas. A gente trabalha junto, né, no coletivo, aí, uma ajudando a outra, o que uma tem dúvida, né, procura para a outra. Aí o que a gente não sabe, né, tem o técnico que a gente pode estar procurando orientação, mas tem dado certo.
Muito bem, então você acabou de acompanhar a reportagem na Chácara Buriti, né, uma comunidade quilombola, e a gente vai saber um pouquinho melhor, né, como é esse trabalho, como é que essas famílias, essas mulheres, elas recebem respaldo do governo, né, como é que é esse dia a dia dessas mulheres, para a gente começar aqui a nossa entrevista. Ah, sim, as mulheres rurais, elas são aquelas mulheres que estão isoladas, elas estão distantes, né? Elas estão afastadas de toda a facilidade que existe no meio urbano, mas elas são muito organizadas. No caso das quilombolas, que também são também enquadradas como rurais, mas elas são comunidades quilombolas, né? Que são descendentes de quilombos. No caso da Chácara do Buriti, a produção deles é voltada para a agricultura, até porque eles fazem parte do programa do Pronaf. Certo. E como é que, no caso, essa situação do reconhecimento e dos investimentos quando se trata de uma população negra? Como é que a senhora definiria isso para a população? Os quilombolas, eles são, nós os quilombolas, porque eu sou urbana, né? Eles são descendentes vem de todo o processo da escravização. E por que quilombos? Né? Então, os quilombos eram o meio que eles se refugiavam, né? de todo o processo. Eles fugiam das fazendas e se refugiavam em lugares distantes. Tem que ter todo um formato, tem que ter toda uma geografia, uma situação adequada para eles. E no caso de Mato Grosso do Sul, a maioria dos quilombos que tem aqui são tudo originários da Furna do Dionísio e da Furna da Boa Sorte, né, que são do município de Corguinho. Então, tem toda uma especificidade na cultura. Tá? Então, os costumes, são as tradições, tudo dentro da cultura negra. Tá? E eles mantêm essa tradição. No caso específico que a gente está falando da Chácara Buriti, então eles começaram com o quê? Antes da gente, do movimento, descobrir essa comunidade, eles trabalhavam muito, sobreviviam muito da argila. Tanto é que com o desenvolvimento, né, com toda a situação da qual o quilombo foi ficando mais próximo, né, tá entre a Moreninha e saída de São Paulo, 27 quilômetros. E aí foi chegando o desenvolvimento, eles foram vindo mais para Moreninha, começaram a trabalhar, e aí foi sumindo a argila, né, que eles produziam, eles trabalhavam com argila, produziam tijolos. E aí eles foram adaptando, o movimento quilombola foi crescendo, foram se organizando, e aí décadas passadas, foi criado o programa Brasil Quilombola, né, que aí é para atender a todas as mais de 3.000 comunidades quilombolas que existem em termos de Brasil, e Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né, que no caso Chácara Buriti, e aí eles entraram no programa da agricultura familiar. Olha, muito legal. E até falando sobre essa questão da agricultura familiar e da data comemorativa que nós temos agora no mês de outubro, nós trouxemos um exemplo, uma comunidade de Campo Grande. Vamos trazer para a realidade das mulheres. Como é que fica no Mato Grosso do Sul essa questão da mulher rural, inclusive sobre capacitação de mão de obra, uma vez que elas estão cada vez mais independentes, né, Giovana? Sim, as mulheres, hoje a Subsecretaria da Mulher, ela tem uma grande preocupação com as mulheres do campo, porque essas são as mulheres invisíveis, porque 70% do trabalho do campo vem da mulher, porque o homem acaba arrumando o trabalho longe da sua propriedade, fora da sua propriedade, e a mulher assume o trabalho. Então, se tem um hortifruti nas gôndolas dos mercados, é fruto de uma trabalhadora rural. Então, agora, em alusão ao Dia Internacional da Mulher do Campo, nós estaremos formalizando um termo de cooperação técnica com a Semagro, junto com a Cidadania, com a Secretaria da Mulher, aonde nós estaremos mais próximo dessas mulheres, levando as políticas para o campo, as políticas públicas, porque até mesmo as mulheres vítimas de violência no campo,
elas têm mais dificuldade de fazer uma denúncia, da denúncia chegar até nós, por causa da distância, as dificuldades de ter acesso. Então, nós precisamos chegar até elas, e através da Semagro, que tem os ATERs, que tem a GRAERD, todas aquelas políticas ligadas à Semagro, que é a secretaria que está dentro do campo, que nós estaremos mais próximos dessas mulheres, empoderando essas mulheres para que elas decidam se realmente querem permanecer nesse relacionamento, que muitas vezes vive um relacionamento abusivo e não se liberta dele por dependência financeira. Então, a partir da hora que ela estiver empoderada financeiramente, ela decide se ela permanece no campo, ela tem como trazer essa produção para a cidade, quando ela tem um suporte do governo. Então, é essa aproximação que nós queremos dessa mulher. E nesse sentido, eu tenho uma curiosidade. Vocês conseguiram, né, o governo do estado, a subsecretaria, conseguiu traçar mais ou menos uma estimativa de quais seriam as principais reivindicações, necessidades, carências desse público feminino nos assentamentos, na área rural, por exemplo? Sim, hoje nós estamos até numa parceria com o Banco do Brasil, com a ONU, indo até os assentamentos, fazendo tipo um levantamento, um mapeamento. Nós vamos para falar sobre violência, mas para fazer esse levantamento, então assim, cada local tem uma demanda. Muitas têm o artesanato, outras é a agricultura, tem os doces, então depende do local. Elas têm uma produção, então tem que fortalecer e também formalizar, porque elas têm que vir para a cidade para o mercado formal, porque muitas vezes elas chegam, montam a barraquinha delas na cidade, aí acaba que são notificadas pela prefeitura, tendo que recolher seu alimento. Não tem a informação. Não tem. Então, é todo esse trabalho que nós estamos preparando, e agora, a partir da hora que esse termo técnico for assinado pelo governador, nós estaremos formalizando esse trabalho para uma geração de renda formal. Olha, é um belo trabalho, e eu acho que você tocou num assunto assim bastante relevante, que é sobre a violência também na área rural. Eu imagino, todo mundo fala sobre resgate, herança da história com as comunidades negras, com os povos negros, e eu gostaria de saber o que as mulheres negras enfrentam na área rural. É preconceito, é violência também? Como é que está esse cenário em pleno século XXI, hein? Em pleno século XXI, o olhar, os estudos, os dados, as pesquisas, né, todas apontam para que as mulheres negras, elas perpassam por todas as formas de violência. Então, em que situação que as mulheres negras, seja urbana ou rural, né, se a mulher rural, ela está na invisibilidade, ela está sozinha, ela está distante, né, de todo o que existe de recurso na cidade, não existe no campo. Então, as mulheres negras estão nesse mesmo patamar, da urbana com a rural. Então, aí ela perpassa muito mais por todas as formas de violência. Se as não negras, né, estão nessa situação, as negras estão mais ainda num processo de invisibilidade. E até porque, no caso, as mulheres quilombolas, elas têm toda uma tradição, uma cultura, um costume, e para elas falarem, né, para elas darem um depoimento, para elas participarem, sabe, de uma entrevista, né, para elas falarem, elas ficam entre elas. A gente tem que ter bastante, né? Bastante traquejo, né? Bastante para, sabe, assim, para chegar, para falar, para ir chegando, até porque as mulheres negras, né, quilombolas, elas convivem no misto, né? Então, quando a gente começou, talvez atualmente está um pouquinho mais, né? A gente está tendo um grupo de mulheres mais
pegando pelas jovens, né, que estão fazendo essa mudança, porque pelas as mais idosas, as nossas matriarcas, né, elas ainda passam todo aquele costume de, sabe, ouça, né, muito desconfiada, elas ficam quietas, né, elas, sabe, então é todo... É uma tudo abordagem por conta... que tem que ser completamente diferente da Diferente, cidade. Sim, existe Sim. um vídeo que chama Sozinhas, é muito interessante, tem no YouTube, que relata a vida da mulher no campo, inclusive falando de violência, né, porque é aquela que grita e ninguém ouve. Então é muito interessante. Agora, quando se fala de agronegócio, as mulheres hoje do agronegócio, elas estão assim muito empoderadas, estão já pós-graduando, sabe, que estão vindo muito fortalecidas as mulheres do agronegócio. Então, essa mulher da agricultura familiar, ela precisa desse incentivo, porque a mulher da agricultura familiar, que é dos assentamentos, a escolaridade é muito baixa. Então, precisa desse incentivo para essa mulher estudar e ter um conhecimento melhor para aumentar a sua renda, seu negócio. Então, quando a gente compara o agronegócio com a agricultura familiar, a gente vê a questão da educação, o quanto é importante a educação em tudo, né? Sim, e eu tenho uma curiosidade até a respeito disso, porque quando a gente oferece capacitação, quando a gente vê o governo, as prefeituras todas unidas oferecendo qualificação de mão de obra, normalmente o público interessado vai até o local, vem até a cidade, e eu acredito que nesse caso tenha que ser diferente, né? O poder público tem que ir às comunidades. E como é que vocês fazem para chegar lá? Então, através de parcerias como essa agora com a Semagro, o Senar tem muitos cursos, eles vão até o campo, E os sindicatos rurais também proporcionam no interior esses cursos que vão, né, vão até a cidade do interior, mas dentro das comunidades, dos assentamentos, são proporcionados muitos cursos. E aí, quando se fala de área rural, nós não podemos esquecer que tem as comunidades ribeirinhas, os indígenas, né? As universidades fazem um trabalho muito bom nas aldeias e os quilombos também. Bom, Mulheres em Debate vai para um rápido intervalo e a gente já volta para debater mais sobre a mulher rural. A gente já volta. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E o programa Mulheres em Debate está de volta. Hoje o nosso bate-papo é com a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, a Giovana Correia, e a subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Ana José Alves. Para você que chegou agora, o tema central dessa edição é a mulher rural, seus direitos e as conquistas até os dias atuais. Estamos falando de uma data comemorativa, que é no dia 15 de outubro, é uma data mundial, e a gente estava comentando sobre a preocupação da ONU com esse público. E qual seria essa razão de tamanha preocupação e cuidado, Giovana? É porque hoje, como você falou no começo do programa, já são 15 milhões de mulheres no campo, né, no Brasil. Então é preciso desenvolver políticas públicas, sim, para essas mulheres, para melhorar a qualidade de vida, para aumentar o nível de estudo dessas mulheres que vivem, para diminuir o índice de pobreza na zona rural. Então precisamos conhecer, precisamos ir
a loco mesmo, para saber como que estão essas mulheres, né, para desenvolver políticas que venham para melhorar a vida dessas pessoas, né? Sobre a questão da violência contra a mulher do campo, ela já está mais ciente de seus direitos? Ela está mais ciente, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa mulher do campo, porque ela tem que ligar, né, a polícia, 190 no caso de uma agressão, 180 para buscar informação, denúncia, se está sofrendo uma violência psicológica, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque essa mulher a polícia não vai chegar na hora no campo, né? Por isso que nós trabalhamos tanto o empoderamento dessa mulher, mesmo até para ela reconhecer que ela vive o ciclo da violência, porque a violência não começa com um tapa ou com um chute, verdade, né? Então, para ela reconhecer que vive aquele ambiente, daquela violência psicológica, daquela humilhação, para ela conseguir ir se libertando desse relacionamento. Porque atender uma mulher no momento da emergência é muito difícil no campo, porque aquele atendimento não vai ser imediato. Então, nós temos trabalhado muito para levar essa conscientização do rompimento. É tão difícil a gente falar assim de romper um relacionamento, porque essas mulheres são tão julgadas, né? Por que não larga desse homem? Mas às vezes as pessoas esquecem que a gente está falando que é o pai do filho daquela mulher, às vezes é o homem que ela ama, às vezes é a fonte de renda daquela família. Então, por isso a nossa preocupação de levar a capacitação, a qualificação profissional e cuidar com o protagonismo dessa mulher. Sim, uma vez ela estando independente, com informações, né, inserida também no mercado de trabalho. Sim, principalmente a questão da documentação dessa mulher rural, né, porque muitas vezes a terra está no nome, às vezes, do esposo, né, então, assim, para ela levar o que ela planta ali para vender na cidade. Então, isso aí é uma parceria com vários órgãos. Então, por isso que nós estamos trabalhando esse termo, junto com a Semagro, com a Agraer, com várias políticas para legalizar e formalizar esse mercado de trabalho para essa mulher se empoderar e ser dona da sua própria vida. Bom, e a título de curiosidade para quem está nos assistindo, o poder público não tira as ações assim a esmo da cabeça do governo ou das prefeituras. Tudo isso é baseado em dados esses que acabam dando respaldo para a criação de ações e projetos que vão ser realizados aí com as comunidades. E a gente pode falar isso da comunidade negra, vocês estão realizando um grande mapeamento em Mato Grosso do Sul, e eu queria saber, né, quantas comunidades quilombolas nós temos, essa prospecção do que já está sendo estudado até o momento, vocês chegaram a quais dados? Sim, é muito importante, né, para a gente estar repassando essa informação, porque na política da igualdade racial, nós estamos executando o projeto MS Quilombola. Né? Mato Grosso do Sul tem 22 comunidades quilombolas, em 15 municípios. Né? Campo Grande tem 2 urbanas, 1 rural. E o município que tem maior número é Neuá, que são 4 comunidades quilombolas. As demais são 1 comunidade. E esse projeto visa o quê? Fazer um mapeamento, tá? E diagnóstico socioeconômico, cultural e ambiental, que vai deixar esses dados para futuras elaborações, ter o diagnóstico para elaboração da política pública. E até o momento, a gente estava conversando aqui no intervalo, bate-papo, e até a preocupação da subsecretária Ana sobre a perda da identidade. Vocês chegaram também a essa conclusão? É triste, mas é um reflexo da modernidade? O que pode ter acontecido para esse resultado? O que a gente percebe, né? O que a gente, dentro desse contexto, isso é todo um processo da escravização. Né? A gente teria que puxar desde o período colonial. Então, foi trazido, né, nesse período
toda a nossa população negra, negros e negras e quilombolas. Então, o que tem? São os costumes, as tradições, né, que são trazidos, né, do continente africano. E aqui a gente está percebendo que está se perdendo essas tradições, que são o quê? São os saberes, né? Então, trabalhar com as comunidades e a comunidade quilombola é trabalhar com os saberes e com a oralidade, tá? Então, vou citar um exemplo, que eu até citei no caso da Chácara do Buriti, que trabalhava com olarias, né? Trabalha com argila, né? São as argilas, trabalha muito o ambiente, cestaria, você entendeu? Então, isso tudo já vem, esses saberes, vêm das tradições. Então, isso que está se perdendo. Tá? Então, dentro dessa execução desse projeto, a gente está, né, buscando, né, a possibilidade desse resgate desses conhecimentos. E são através de quê? São através de cursos e desses órgãos, do qual já a Giovana citou, que é muito importante ter esses organismos, parceiros e parceiras, que a gente também é parceira na política para mulheres, né, para estar qualificando, capacitando, levando cursos, né, para estar resgatando a cultura e os conhecimentos, respeitando a especificidade da comunidade. Bom, e além do dia 15 de outubro ser o Dia da Mulher Rural, né, o bate-papo que a gente está fazendo sobre isso, outubro também é celebrado o mês de combate ao câncer de mama. É o Outubro Rosa, muita gente já ouviu falar nessa data. E como é que vai ser a ação desse ano de 2019, Giovana? Então, aí é uma parceria com a saúde, né, com a Secretaria de Saúde, e nós estaremos em parceria com a saúde, a Secretaria da Mulher, realizando um evento na Unigran, para falar junto com médicos, com alguns palestrantes e acadêmicos, no dia 4 de outubro, no auditório da Unigran, às 8h30 da manhã. E também fazendo um diálogo de cidadania lá no nosso prédio, que é onde é a nossa sede da subsecretaria, diálogo de cidadania falando sobre a saúde da mulher no dia 2 de outubro, também no período da manhã, lá no prédio onde fica a Fundação de Cultura, no antigo fórum, que é o nosso endereço. Então, é um mês que trata, né, a saúde da mulher. E como eu estava explicando para você, o governo do estado funciona. Hoje nós temos 43 coordenadorias da mulher nos municípios. Então, os municípios também trabalham. Nesses municípios, nós sempre passamos as políticas que nós estamos realizando aqui na capital e as coordenadoras replicam nos municípios. Então, acaba se estendendo pelo mês todo? Sim, o mês todo, as ações que são realizadas aqui na capital, os municípios também desenvolvem. Bom, e eu quero saber como é que fica também esse lado da prevenção do câncer nas comunidades negras. Também as comunidades vão estar em parceria com as Secretarias de Saúde dos municípios, né, que também se estendem e fazem esse trabalho nas comunidades, porque no caso nosso nós temos 4 municípios com o organismo da igualdade racial, né? Então é bem menos, a gente está num trabalho aí também para aumentar. Mas como tem um quantitativo de comunidade quilombola, então é feito esse trabalho junto com a Secretaria Municipal de Saúde, porque no caso específico nosso, as doenças para nós da população negra, a incidência maior é a anemia falciforme, pressão alta, diabetes, né? Então, até a gente está percebendo que quase não tinha, né, mulheres negras com a questão do câncer, né? E hoje já tem que fazer já é uma preocupação muito maior, porque está atingindo todas as comunidades tradicionais, né? Então, bom, eu imagino que deva ser difícil, até pelo acesso às comunidades e pela resistência dessas mulheres, como a gente conversou no bloco anterior, tirá-las, né, das suas casas, do seu assentamento, tirar da zona rural, trazer de repente para a cidade para um tratamento. Ah, sim, né? Porque no caso, eu vou dizer, acho que vale a gente ressaltar, no caso Corguinho,
né, a comunidade de Boa Sorte, a prefeitura, ela tem que estar constantemente realizando ações na comunidade, devido ao acesso. Então, a questão das comunidades quilombolas são os acessos. E a de Corguinho, realmente o acesso é mais difícil. Então, tem que estar constantemente realizando ação. Porque as que são mais perto, né, que estão mais perto dos grandes centros, tá, que têm mais facilidade, não perpassa por essa situação. E as de difícil acesso tem que estar com essa permanência, com esse trabalho mais constante das secretarias de saúde do município. Bom, eu observo que as ações da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, né, a Subsecretaria de Cidadania, tem feito um trabalho assim de formiguinha para levar informação a todas as mulheres do Mato Grosso do Sul, a todos os 79 municípios. E, Giovana, você percebe avanços, as mulheres realmente mais empoderadas, buscando os seus direitos, buscando qualificação e independência aqui no nosso estado? Sim, com certeza. Eu falo, é preciso falar. Programas como Mulheres em Debate, a partir da hora que as pessoas começam a nos ouvir, nas rádios, eu sempre que posso, assim, quanto mais a gente fala, mais nós somos procurados, né? Inclusive, no nosso diálogo de cidadania, nós fizemos uma parceria com o Hospital do Amor, que é o Hospital do Câncer de Barretos. Eles estarão lá presentes, cadastrando as nossas servidoras que queiram fazer o exame da mamografia. Então, eles estarão lá presentes também nos apoiando nesse evento. E é preciso falar. Quanto mais a gente fala, mais mulheres procuram ajuda. Bom, e o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria que a subsecretária Ana, ela fizesse as considerações finais, comentasse com a gente a respeito desses desafios e deixasse uma mensagem também para todos os nossos telespectadores, porque nós temos aí do outro lado da telinha mulheres e homens que também são disseminadores de informação. Sim, é muito importante, tá? Realmente as mulheres soltam as vozes, as mulheres precisam falar, elas precisam buscar essas informações e através de programas como Mulheres em Debate, através de outras ações que é feita a Secretaria Especial de Cidadania, né, da qual a gente também faz parte. Nós somos 5 subsecretarias e mais 3 também que está sendo implementada. Então isso, sabe, a cidadania realmente ela tá vindo com todo vapor. E é importantíssimo, né? A gente agradece e esses recados que a gente deixa é isso aí, né? Lidar com todas as formas de violência, seja na saúde, seja no trabalho, seja na moradia, enfim, seja em qualquer política pública, tem que buscar informação, tem que falar, tem que informar, né? A gente promove roda de conversa, esse é um carro-chefe nosso de fazer roda de conversa, e às vezes as pessoas pensam que não dá resultado, mas dá muito resultado. Sem dúvida. Dá muito resultado e as ações acontecem resultante disso. Então, né, mulheres, homens, jovens que estão nos assistindo, não tenham medo de falar. A gente sabe que as mulheres têm um pouquinho de receio, né, tem vergonha, né, tem medo, né, e isso são coisas que acontecem dentro do nosso cotidiano, do nosso faz parte da nossa vida. Mas a gente está aqui, né, Giovana, para a gente incentivar. Soltem as vozes, falem, né, busquem informação. E um grande abraço. E obrigado pela oportunidade. Uma atitude pode mudar tudo. E nós estávamos conversando no intervalo a respeito dos canais, né, de informação. Tem um site que é bacana a gente divulgar aqui, né, Giovana? Tem o site da Secretaria de Cidadania, que é o www.cecid.ms.gov.br. Lá você encontra todas as informações sobre a Subsecretaria das Políticas Públicas para as Mulheres, das Políticas Públicas Racial, Indígena, Pessoas com Deficiência, Juventude, Comunitário. Então, todas as políticas da cidadania, todas as informações tem nesse site. E do CEAM também, né? Nós temos o Centro Especializado de Atendimento às Mulheres, que é o serviço gratuito
do Estado para as mulheres vítimas de violência. Todas essas informações tem no site. Quero agradecer também sua participação Muito aqui obrigada. com a gente. Bom, agradecendo mais uma vez a conversa com a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, a Giovana Correia, e a subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, a Ana José Alves. E o programa Mulheres em Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Não deixe de seguir a programação da TV Assembleia nas nossas redes sociais e também, é claro, compartilhar o nosso link do YouTube. Até a próxima!